E olá, e aí, beleza? Tudo certo? E Ah, aí, cara? beleza? Tranquilo, e você? Tranquilo, tranquilo, tudo bem? Boa noite aí, todo mundo que tá entrando. Eu tô com um tupete aqui muito engraçado. Eu não sei o que aconteceu com o meu cabelo hoje. Pô, cara, Ah, aproveita, cara. Tem gente como eu que tem pouco aí. aqui eu tô com um Pouquinho. tupetão. Vamos esperar um pouquinho mais de gente entrar aí. Pessoal, hoje acho que vai ser a melhor live em termos de conteúdo. A gente fez uma pesquisa grande pro podcast de sexta-feira. E a gente vai falar sobre essa pesquisa que a gente fez para o podcast de sexta. Nós vamos colocar isso hoje num debate mais tranquilo, que na live a gente tem essa possibilidade, né? Que nem o Diogo, a gente não tem se encontrado. O Diogo teve que voltar a trabalhar em loco agora, nas últimas 2 semanas. E eu tô de casa mesmo, então a gente não se vê, a gente só se vê aqui. Ou às vezes a gente se chama no WhatsApp. Mas vamos nessa. Do que nós vamos falar hoje? Como a gente anunciou aí durante a semana, a gente vai falar sobre o Rio de Janeiro. Vamos traçar um panorama do Rio, um resumo desde o início da pandemia e vamos projetar algumas coisas com relação aos grandes eventos. E essa parte vai ficar mais para o final, mais com o Diogo. Quero agradecer a todo mundo que está entrando aí, tanto as pessoas que a gente já conhece, quanto as pessoas novas que a gente está conhecendo agora, que são do mercado. Top Rainha do Mar, Mariane, Deluz, Luciano, Dani Franklin trabalha com a gente lá nas operações de cruzeiro, e o resto do pessoal aí, Pamela, todo mundo aí. Obrigado, gente. Vamos em frente então. Diogo, eu vou puxar aqui o barco Manda e bala. aí depois a gente vai batendo bola, beleza? Sim, manda Então, bala aí, cara. com relação à pandemia em geral, né? A OMS e a OMT, né, a Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial de Turismo, já vinham conversando sobre a possível crise do coronavírus se tornar uma pandemia e entraram num acordo de somente implementar restrições a viagens, passeios, voos e coisas relacionadas ao mercado de turismo, caso a crise tomasse uma proporção maior, como de fato essa proporção se tornou mundial, virando uma pandemia. Por quê? Eles tinham entrado nesse acordo devido a reflexos econômicos muito grandes que ocorreram no mercado de turismo em outras crises sanitárias, como a crise do SARS, né? A gripe aviária, a gripe suína e a crise do MERS. Então, diante disso, eles mantiveram as ações de turismo e viagem liberadas até o dia em que a OMS declarou que a situação tornava-se de pandemia, e isso foi no dia 11 de março, né? 2 dias depois, aqui no Rio de Janeiro, o governo do estado declarou as primeiras medidas de restrições. Foi no dia 13, uma sexta-feira, inclusive eu, Diogo e nossa esposa, a gente ia passear aquele dia, né, cara? A gente tinha um show que a gente ia assistir no centro do Rio de Janeiro, e durante aquele dia a gente ficou na atenção se ia ocorrer ou não, e acabou sendo adiado. Bem-vindo aí, Felipe, Isaac, Pamela, Marcelo também chegou aí, ô Moquinha, estamos juntos. Então, isso foi no dia 13 de março, quando o governo do estado do Rio declarou as primeiras medidas para a contenção do coronavírus, exatamente 2 dias depois que a OMS declarou o estado de pandemia mundial, e a gente começou a entrar nas restrições com relação às atividades do trade turismo de maneira internacional, né? O que ocorre? O Rio de Janeiro começou a restringir e começamos a ter diversos problemas se tornando de fato reais em termos econômicos, e uma queda absurda das atividades do turismo a quase zero. A gente já falou disso aqui em termos de hotelaria, câmbio e outros mercados, que não são os assuntos de hoje. Então, o que acontece?
Nesse dia, nesse período do dia 13 de março, que foi quando o governo do estado declarou a iniciativa das restrições, a gente tinha 15 casos computados no estado, e sendo 13 na capital do Rio de Janeiro. E no dia 12, um dia antes o governo iniciar essas restrições, tinha sido confirmado o primeiro caso no Rio de Janeiro de alguém que não tivesse viajado para um país que tivesse tendo transmissão comunitária, né? Então, de fato, a gente começava a ter um boom do vírus e foi extremamente necessária essa pausa, entre aspas, das atividades aí. No dia 19, 6 dias depois, a prefeitura anunciou as primeiras medidas para conter o coronavírus, e aí a gente já vê que 6 dias depois que o governo estadual declarou a iniciativa dessas medidas de contenção, foi quando a prefeitura do Rio de Janeiro declarou as suas próprias medidas de contenção. Então, assim como a relação federação-estado, a relação estado-município também foi de modo independente. Não tivemos em nenhum momento uma ação conjunta, que é o que de fato a gente preza na turismológico que seria necessário ocorrer para que as coisas andassem de uma maneira mais adequada e mais ajustada, né, Diogo? Você quer pontuar alguma coisa até então? Não, manda bala, pode mandar bala. Tá, beleza. Seu cara, não vou te interromper nunca. Tô Tá aqui bom. prestando atenção. É porque ele pesquisa e passa para mim, gente. Aí depois eu levo a fama, entendeu? Mas vamos nessa. Então, o que aconteceu foi isso. As ações, elas em nenhum momento, elas tiveram uma programação adequada e conjunta, que isso ia ser primordial para que as coisas evoluíssem de uma maneira muito melhor. Bem-vindo, Plínio. Obrigado aí pelo suporte todo dia, hein? Vamos nessa. Então, falei aí de quando a gente chegou no topo das medidas de contenção e ficamos desse dia 19, que foi quando do anúncio da prefeitura, até o dia 2 de junho, com essas medidas sendo implementadas de fato. No dia 2 de junho, a prefeitura anuncia o seu plano de flexibilização, e esse plano teria, a princípio, 6 fases, tá? Que cada fase teria 15 dias. Esse plano está em vigor e a gente atualmente está entrando no que seria a quarta fase. As fases não duraram exatamente 15 dias, esticou-se algumas, diminuíram-se outras, mas a gente nesse momento entra no que seria a quarta fase. E o que consiste essa quarta fase? Principalmente o retorno às aulas, que tem datas diferenciadas para as escolas do município e escolas do núcleo particular de ensino, né? Isso é complicado, porque retornar às aulas gera idosos levando seus netos para a escola, crianças que de maneira alguma vão respeitar o distanciamento, são crianças, querem se abraçar, brincar, comer biscoito um do outro, enfim. Então daí a gente já sabe que as coisas vão tomar um rumo totalmente diferenciado se de fato ocorrerem. Isso foi no dia 2, esse anúncio do plano da prefeitura. Então, novamente, a gente viu um descompasso entre a prefeitura e o governo estadual, porque o governo estadual só começou a anunciar os seus planos de reabertura no dia 6 de junho. Ou seja, praticamente uma semana depois aí, né? 6 dias. 85 dias após as primeiras restrições, que foi naquele dia do suposto show que a gente iria, 13 de março, e 6 dias após a flexibilização do governo do estado, o que acontece em termos de número? A gente chega a 69.499 casos, sendo 6.781 óbitos. Ou seja, 85 dias a gente saiu de 0 para 69.500 casos e quase 7.000 mortes, né? Atualmente, no estado todo, a gente tem 132 mil casos e 12 mil mortes. Então, a gente continua numa ascendente e abrindo a economia de forma, como o Diogo gosta de falar, que deveria ter sido planejado e não foi. Então, a gente chega nesse ponto e aí a gente começa a pensar o que será do Rio de Janeiro com relação aos seus grandes eventos, principalmente Réveillon e Carnaval, que são os eventos que geram grande impacto econômico na cidade. Temos outros, mas esses são os principais.
um na transição de um ano para o outro e outro logo no início no primeiro trimestre do ano, né? E aí vou passar a bola para o Diogo agora, que ele vai fazer um panoramazinho aí dessa fase aí da live, beleza? Tá contigo a bola, meu camarada. Segue aí. Vamos lá. Na verdade, o que acontece é que os grandes eventos, eles são... Opa, acho que o Diogo travou, não sei se foi só para mim. que dependem... Opa, voltou. Voltou, né? Vai lá. Diversos destinos têm Volta, fundamentalmente o turismo Diogo, como volta principal, né? no. Volta do início. Na verdade, acho que os grandes Não, eventos, porque. eu só estava falando da magnitude, da importância que os grandes eventos têm para o impulsionamento da economia. E aí a gente pode citar de cara Gramado, que depende 86% do faturamento do município é gerado por turismo. Então, assim, e pautado em grandes eventos. Gramado tem grandes eventos, né? Vamos falar Natal Luz, tem a Páscoa. Eles estavam programando, eu pesquisei, estava lendo, eles estavam programando o mês de junho como o mês dos namorados, festas, enfim, coisas temáticas para esse mês, para ter coisas lá também, né? E como a gente já pôde ver isso num podcast que nós tivemos com a participação do pessoal lá de Gramado, eles estão lá numa mudança constante de bandeira, né? Toda semana eles têm essa alternância. E aí a gente vem falando de Rio de Janeiro, a gente tem uma indefinição muito grande hoje com relação ao Carnaval e ao Réveillon. São festas que geram uma quantidade absurda de renda, bilhões. Nós estamos falando de bilhões aqui, tá? Especificamente o Carnaval, ele atrai muita gente, são mais de 7 milhões de pessoas, né, aproveitando o Carnaval, enfim. E isso gera muita divisa, são mais de 3 bilhões movimentados. Então, assim, isso acontece de uma maneira que a gente está todo mundo muito preocupado. Ontem mesmo teve uma reunião entre a Liga das Escolas de Samba, por exemplo, porque eles já deveriam ter lançado o plano de Organização ingressos, do né? carnaval, E né? não Uhum. conseguiram e não tiveram um consenso. Os grandes blocos ainda Foi ontem, não já Diogo? anunciaram. Foi ontem. Foi Ontem? Ah, ontem, foi achei ontem. que Foi foram ontem. duas. Só que, como eu já te interrompi rapidinho, você falou sobre Gramado, né? E a gente teve no podcast o contato com o pessoal do Gramado Blog, que Isso. mandou um áudio e explicou lá. Gramado acabou de entrar em bandeira vermelha, né? Eles estão. Ele mesmo falou, né, que eles vão É, semanalmente, né? e eles entraram em bandeira vermelha ontem e teriam alguns eventos para ocorrer na cidade nesse final de semana que com bandeira vermelha, tipo, não vão rolar. Então, segue o baile aí. Não, e isso atrapalha muito, né? Como a gente estava falando. Então, assim, o carnaval ele está completamente indefinido. Os organizadores não sabem como fazer. Os grandes blocos já anunciaram que não irão desfilar sem o desenvolvimento, né, das vacinas. O mesmo fala-se de Réveillon. E aí, se a gente for falar de Réveillon, saiu o balanço do ano passado, 100% dos hotéis ocupados na noite do Réveillon. Entendeu? Então, assim, é um impacto muito grande para a economia. Então, isso vai ser um problema. O carnaval, especificamente, estão pensando, inclusive, em mudar a data. Então, assim, e algumas cidades perderam já os eventos e não conseguiram, como Campina Grande com São João, enfim. Então, lá 3 milhões de pessoas visitando os equipamentos turísticos no mês da festa e não tiveram. 200 quiosques dentro do espaço, né, o Parque do Povo, e também não tiveram, vendedores não conseguiram expor, enfim, as pessoas não conseguiram
gerar a renda possível. E tem muita gente que acaba que é a principal fonte de renda, né? Acaba que consegue fazer um montante com esses grandes eventos muito grande que conseguem espaçar. E aí a gente vem falar do efeito multiplicador, daquilo tudo que a gente fala durante esses nossos encontros aqui, os podcasts. Tem muita gente que está naquele efeito cascata e que também está sem receber, enfim, sem conseguir gerar renda, divisas, e isso é muito preocupante no sentido de pensar que a gente não tem ainda um norte, né? E eventos vão se perdendo e eles são extremamente importantes para o desenvolvimento da região, do destino turístico. E isso influencia em muita coisa, influencia inclusive para os próprios moradores, né? Se for falar, tendo que desenvolver turisticamente um lugar, você precisa desenvolver a infraestrutura desse lugar, redes de saúde, enfim, aí você vai começando a esmiuçar todo esse processo e aí ele toma uma proporção gigantesca. Então, de uma maneira geral, o apanhado do Rio de Janeiro é esse, é uma indefinição. Ninguém ainda tem muita certeza do que vai acontecer. Na verdade, no Brasil todo, muitos governadores, prefeitos falando que não tem condições e realmente não tem condições. Se essas festas são pautadas principalmente em aglomerações e tudo que a gente não pode ter nesse momento é uma aglomeração, então não faz muito sentido ter nenhum tipo de evento que são importantes, mas que não tem condições de existirem nesse momento. A gente está falando disso, de adaptações e tal. A gente, inclusive, conversou ontem sobre o que eu vou falar agora. E que temos eventos que a gente pode adaptar. Por exemplo, a Ana falou que já sofrendo pela falta do próximo carnaval, mas precisamos ter calma mesmo. E a Adriana perguntou o seguinte, Joe, se a gente acha que transferir o carnaval para o meio do ano poderia funcionar. Eu vou falar o que eu acho e aí eu passo a bola para você, tá? Seguinte, a gente tem festas que são intransferíveis, como o Réveillon. O Réveillon não tem como, né? 31 de dezembro muda de um ano para o outro, ninguém vai comemorar o Réveillon em julho, não faz sentido algum. Então, a gente tem um risco grande de perder, e aí a hotelaria principalmente vai, companhias aéreas, enfim, todo mundo perde, a economia informal também, porque, como você falou de Campina Grande, muita coisa ali rola na economia informal, né? É o vendedor de churros, o cara que improvisa uma barraquinha próxima aos grandes centros ali, e aqui também no Réveillon, no Carnaval, a gente vê muito isso. Há uma tendência de organização maior pelas prefeituras. No último Carnaval nós vimos lá, principalmente no centro, a gente trabalha ali com os navios, um cadastramento sendo feito para os vendedores ambulantes se padronizarem em termos de investimento, terem credenciamento e tal, em termos de credenciais físicas mesmo, né, serem identificados ali visualmente. E no Réveillon a gente não pode ter essa mudança. Agora, a pergunta da Adriana é sobre o Carnaval, e eu vou passar já para você, porque eu acho que você vai compartilhar da mesma opinião que eu. Beleza? O que você acha aí da mudança do Carnaval para uma data, mesmo que seja para o meio do ano? Cara, eu acho que, na verdade, a gente precisa de adaptação e se a gente tem como fazer isso, né, uma data, um evento que não é como o Réveillon, por exemplo, que tem aquela data específica, eu acho que tem que fazer. Qualquer tipo de ação que fomente, gere divisas e rendimentos para os destinos seguro, né, de uma forma segura e responsável, eu acho que é completamente viável e saudável, assim, né? É totalmente plausível pensar nisso. Eu acho que seria uma excelente opção, entendeu? E eu sinceramente acho que tem grande chance disso acontecer, desse carnaval do próximo ano ser transferido para Mara. Até porque as escolas de samba, e eu lembro que na época da escola técnica eu tinha uma amiga na escola técnica de turismo e meio de hospedagem, turismo e hotelaria, que é a minha formação na área. Eu tinha uma amiga que a família dela era toda envolta ao carnaval, né?
Então a mãe dela era costureira da Mocidade, independente de Padre Miguel, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E eu lembro que uma vez eu fui lá com o pessoal da escola almoçar e era tipo abril ou maio. Ou seja, não tinha 3 meses que tinha acabado o carnaval e ela já estava na produção de fantasias para a próxima Sim, festa no ano seguinte, quase um ano depois. Então, essas coisas as escolas já estão trabalhando, né? Foi meio que no meio sim. ali, carnaval veio e logo veio a pandemia, não sei se elas já chegaram a começar a produzir isso, mas já deveriam estar produzindo. Então, é Parece que realmente uma questão. eles precisam de 6 meses de espaçamento. E aí eu Uhum. acredito que eles nem estejam ainda fazendo nada, enfim. Porque Então, foi assim, é bem muito no período de complicado. transição, né? Exatamente. Caroline Prachedes está falando aqui, deixa eu ver. Os É, Círios do de Círio de Nazaré, em Nazaré. outubro, que iria É muito receber mais complicado. de 2 milhões de pessoas. Círios de Nazaré receberia mais de 2 milhões de pessoas em Belém, terra do meu avô, da minha família também. O movimento da economia do Estado com certeza terá que ser cancelado e creio que não tem como adaptar algo, infelizmente. O É. Sírio, ele tem uma questão religiosa ali, né? Daquele período. Então, realmente, talvez adaptar isso fique complicado, é igual mudar o Natal É ou mais uma. ou menos o que aconteceu com Campina Grande. Eles não conseguiram fazer, né? Eu até li reportagens de expositores, né? Enfim, as pessoas fazendo os quitutes das festas juninas e tentando vender por delivery, fazendo box de festa junina, mas é complicado, né? Assim, você pensando que, sei lá, 1 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas passam durante o mês inteiro de festa. E aí você não vai conseguir trazer essas pessoas, entendeu? Então, assim, mesmo que você consiga alcançar, você não tem uma plenitude, você não consegue é, trazer tantos benefícios econômicos, né, para a região. Essa questão do Círio de Nazaré é muito complicado. Às vezes você está contando com aquele evento para você poder fazer certos planejamentos e você perde, né? Então, e nesse caso eu também acredito que não consigam, né? Adaptar e infelizmente vão ser cancelados. E com relação a esse planejamento que você falou, tanto o Estado, né? Quando eu digo Estado, é o Estado brasileiro. Uhum. E quanto às empresas privadas, quando fazem os seus planejamentos econômicos para anos que virão à frente, elas contam com uma Sim, probabilidade ali de lucro. Tal ano a gente teve um lucro X, ano que vem é tanto, ano que vem é tanto. Quando você tem uma curva são as negativa, metas, né? atrapalha tudo, todo o planejamento total. Então, assim, cara, Uhum. eu acho que a gente falou, e aí falando para você e para o pessoal que ainda está com a gente aqui. Quero agradecer a todo mundo que está com a gente. A gente tem uma questão dentro do turismológico que é ser sucinto, direto, passar as informações de maneira sem dar muita volta. Então, embora a gente nem tenha atingido a meia hora ainda aqui, eu acho que a gente falou muito bem do que a gente se propôs em falar hoje. Assim como nos podcasts, que nossos podcasts duram ali 12, 10 minutos, e a gente vem tendo uma resposta legal com relação a seu objetivo e não tomar muito tempo das pessoas durante a absorção da informação. Eu vou deixar aqui um tempinho para ver se mais alguém tem alguma pergunta, Diogo, quer colocar alguma coisa. E se não tiver mais nada, a gente encerra já já. Deixa eu ver aqui. A Caroline falou sobre isso. O Marcelo comentou, o Malquinha aí, comentou que o carnaval funciona o ano todo para o evento acontecer, na produção, nos eventos da escolha da escola de samba, né? Sim, o que a gente vem falando, né? Que você faz o planejamento, enfim, anual, né? Praticamente. Então, tá tudo em stand-by, né? As coisas estão em stand-by, tá todo mundo meio que apreensivo. E num cenário onde a gente ainda está vendo algumas coisas, algumas notícias ruins, como, enfim, a falência da Avianca, só fugindo rapidinho do tema, então você fica meio receoso e é muito complicado, assim. Eu acho que, como a gente vem falando, o turismo doméstico a um médio prazo, curto prazo, ele vai ser desenvolvido. Eu acho que essas festas, a maioria, por exemplo, São João do ano que vem, creio
que teremos, enfim. E aí eu acho que a importância, e o que eu queria falar para terminar é isso, todo mundo que está envolvido, né, que está planejando, que está programando, precisa pensar já em 2021 para poder conseguir retomar economicamente esses destinos porque a gente vai ter um turismo doméstico muito fortificado, né? Então eu realmente acho que essas festas vão ganhar um cuidado e um carinho especial dos turistas brasileiros, enfim, de todo mundo. E aí eu acho que a importância nesse momento é essa. As pessoas precisam começar a planejar o 2021 com responsabilidade, com tranquilidade e muita responsabilidade para poder fazer com que isso gire de uma maneira sustentável e que funcione e continue tendo os números impressionantes que vem tendo todos os anos. Assim, eu nem citei, mas, por exemplo, o Lollapalooza de um evento para o outro, dobrou, enfim, entendeu? O Rock in Rio, aqui no Rio de Janeiro, Rock in Rio com números absurdos. Rock in Rio programado para ser, se eu não me engano. Então, exatamente. Então é isso. A Carolina até falou, retornar com muitas mudanças e mais segurança. Eu acho que esse é o foco principal. Se a gente não conseguir pensar nesse quesito e não transformar os eventos, a operação, enfim, os equipamentos, torná-los confiáveis para quem for visitá-los, eu acho que a gente vai acabar tendo um prejuízo muito grande. E isso é fundamental. Se a gente não conseguir tornar atrativo nesse sentido de segurança, realmente eu acho que vai ser um passo mal dado. a Pamela falou que acredita que o carnaval vai ser focado em alugar no local para ficar com a família, enfim, que a galera vai preferir esse tipo de coisas. E o Marcelo está falando que o Brasil precisa demonstrar uma preocupação com protocolos sanitários para voltar a ser o alvo do turismo. Isso a gente já falou várias vezes e é fato. E sem isso não vai funcionar. Sem isso não vai funcionar. Porque a questão é o que eu acabei de falar, é você tornar atrativo. As pessoas vão ficar muito receosas e eu acho que isso é um ponto que vai tornar o turismo doméstico forte. Você vai ficar mais confiante em visitar um lugar que você saiba basicamente como está funcionando, entendeu? Então, assim, é mais fácil, né, você ir para um lugar onde você sabe que seguem protocolos, diretrizes, enfim, de saúde. Então, assim, realmente é fundamental e eu acho que é um ponto crucial para a gente poder fomentar isso da maneira correta. Quando a Pamela fala essa questão de preferência do pessoal em alugar um cantinho e tal, eu acho isso, tá? Mas eu também, por outro lado, eu tô vendo muita gente que não tá nem aí. A gente em vários bairros diferentes, eu moro no subúrbio, o Diogo mora na zona norte, o Marcelo mora em Niterói, que já nem é mais Rio. E todos nós, quando a gente conversa alguma coisa, a Pamela e Maricá, uma galera diferente, todo mundo que eu falei aqui trabalha junto. E todo mundo tá vendo na rua as diversas pessoas despreocupadas que estão por aí. Porém, quando essas pessoas vão para algum lugar determinado, seja um hotel ou qualquer coisa, elas têm que seguir normas. E se elas não seguem, e se esse hotel não se adapta a esse tipo de norma, as outras pessoas que estão preocupadas também não vão lá, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que pegar esse momento para, de fato, colocar essas mudanças e fazer com que elas sejam mudanças que fiquem para sempre, entendeu? Em termos de saúde, em termos de limpeza, de organização sanitária, de planejamento para o turismo e tudo mais. E é isso, cara. Eu acho que a gente tocou em todos os pontos. Vou perguntar aqui se mais alguém quer fazer mais alguma colocação, mais alguma pergunta. E se o pessoal não falar nada, se estiver ok, a gente encerra por aqui. E faz a tua finalização aí, pra gente encerrar o papo. Na verdade, cara, eu só queria agradecer. A gente atingiu essa semana agora que passou 500 seguidores. Isso é muito importante pra gente. Eu continuo agora fazendo a parte do blogueirinho, né?
Estou pedindo para vocês compartilharem aí, curtirem. Quanto mais interação a gente puder ter com vocês, é melhor. A gente aprende, a gente consegue trocar muito, e isso é muito importante para a gente. E agradecer a todo mundo aí. Pedir para vocês, sexta-feira, darem uma olhada uma ouvida no nosso podcast. E é isso. Agradecer só e seguir em frente. Vamos que vamos. Beleza. O céu é o limite. Vamos que vamos, que o céu é o limite. Pessoal da família. Minha mãe, meu pai, Dona Maria. Trabalha com a gente também, que tá sempre aí. Galera boa. E quero agradecer também aqui a Naina, turismóloga, que contribuiu com a gente no último podcast. Naina, que é lá de Castelo do Piauí, trouxe uma visão diferenciada sobre uma cidade do interior, coisa que a gente não tinha como buscar. E é isso aí, pessoal. Se cuidem, continuem focados que a crise não acabou. Eu sei que a gente está tendo que começar a sair agora, forçadamente, mas é isso aí. Cuidem-se. Sexta-feira tem podcast. Vamos falar disso, mas de forma muito mais sucinta. Já está gravado e pronto para o ar. Um beijo para todo mundo e até mais. Valeu, pessoal. Obrigado aí, hein? Valeu, irmão. Tchau, tchau.